E aí, Renan Gonçalves na área para mais uma dica sobre INSS. O vídeo de hoje é sobre aquela situação complicada, estressante, que talvez você já passou, talvez você caiu nesse vídeo justamente porque você está passando por isso hoje, né? Se for o seu caso, comenta aqui para mim saber, fala o que foi o seu caso, como que foi essa experiência, que é aquela experiência da pessoa que vai no INSS fazer a perícia no dia agendado, o INSS agendou, mas chega lá não tem a bendita perícia, porque o INSS ou remarcou por conta, ou o perito médico pegou atestado, ou o perito médico estava de férias e esqueceram de colocar que ele estava de férias e agendou a perícia mesmo ele estando de férias, isso acontece, né? Parece absurdo, mas acontece. Ou, enfim, ou o sistema do INSS está fora, né? O sistema do INSS adora ficar fora, fica mais fora do que dentro. Enfim, isso acontece muito, inclusive essa semana, hoje é dia 23 de maio, essa semana, ontem, para ser mais preciso, ontem, aconteceu isso no Brasil inteiro, dia 22 de maio de 2023, o INSS ficou com o sistema fora no Brasil inteiro, várias perícias foram canceladas, muita gente perdeu viagem, aqui em Rondônia mesmo, eu tive cliente aqui do escritório com perícia marcada, perícia confirmada, que perdeu a viagem de Alta Floresta a Porto Velho, cara, uma noite de viagem, a pessoa sai daqui às 8 da noite, chega em Porto Velho no outro dia cedo para fazer uma perícia, chega lá, perícia cancelada porque o sistema do INSS está fora do ar. Então, o que fazer nesses casos? Eu vim gravar esse vídeo aqui para ajudar você que não tem advogado, você que está sozinho aí, perdido. O que você tem que fazer nesse caso para diminuir os seus prejuízos? Então, vamos lá. Eu até fiz uma listinha aqui com 6 itens, tá? A última dica é a mais importante. Ah, Renan, é porque você quer que a gente assista até o final? Não. É porque a última dica, se você não fizer ela, ou se você fizer o que eu anotei aqui, você vai perder o benefício, tá? Ou você vai perder os retroativos. Eu vou explicar no final. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, tirar fotos. Se você foi numa perícia agendada, chegou lá, não teve a perícia por culpa do INSS, você tem que registrar, provar aquilo. Pode ser que você precise ingressar na justiça futuramente, pode ser que você precise procurar um advogado e judicializar o caso. E lá na justiça, ela só funciona por meio de provas. Então, uma das maneiras de você provar que você esteve lá no dia é tirando uma foto, tá bom? Então, eu aconselho você tirar uma foto em frente ao INSS, parece bobeira, mas isso muda tudo lá no processo judicial. Tira uma foto em frente à agência, faz até um vídeo de preferência. Se tiver com alguém, pede para alguém fazer um videozinho ali rápido, de 15, 20, 30 segundos. Ó, pessoal, tô aqui na agência, tá aqui o meu comprovante de perícia. O INSS falou que não vai ter a perícia e eu vim de longe e tal, vou ter que voltar agora. Ou tira uma foto mesmo em frente à agência para provar que você compareceu, provar que você foi. Isso é muito importante, tá bom? Até mesmo administrativamente, você pode tentar depois provar que você esteve lá, se precisar, vocês vão entender mais à frente. O importante é você tirar a foto, é registrar que você esteve lá, porque se precisar lá na frente, você tem uma prova, beleza? Segundo ponto, guardar as passagens. Se por acaso essa perícia que você foi fazer em outra cidade, a gente sabe que a realidade das perícias do INSS hoje é caótica, é vergonhosa. Então acontece do cara ter que pegar um ônibus e ir para outra cidade, às vezes até longe, para fazer a bendita perícia médica. Então o que é a segunda dica? É guardar essas passagens. Por quê, doutor? Tem que guardar essas passagens. Primeiro, com elas você também prova que você foi lá no dia da perícia. Então, junto com as fotos, a passagem é uma outra prova de que você foi na perícia e realizou a perícia. E o segundo motivo para você juntar o comprovante das passagens, né, guardar as passagens do ônibus, é que você pode receber de volta esse valor. O INSS paga. E o INSS paga mesmo. Nesse ponto, o INSS funciona até bem, demora um pouquinho, mas o INSS paga. Se você foi fazer perícia numa outra cidade, porque não tem perícia na sua cidade, basta você juntar esse comprovante das passagens e fazer um requerimento lá no INSS, que o INSS vai ressarcir para você o valor dessas passagens e ainda vai pagar até uma diária ou meia diária a mais, a depender da distância entre a sua casa e aquele local da perícia. Então, guarda a passagem aérea, porque você vai ser ressarcido pelo INSS, tá bom? Lembrando que isso é só no caso de não ter perícia na sua cidade, né? Porque senão o cara vai optar por fazer uma perícia lá longe e vai querer receber. Isso não é possível. Mas se você se deslocou, foi para outra cidade e foi de ônibus, você pode sim receber o ressarcimento dessas passagens de ônibus, tá? Importante, é só passagem de ônibus. O INSS não paga passagem de táxi ou outros meios de locomoção, tá? Passagem de carro particular,
carona, ou gasolina, fui de carro próprio, quero o recibo, peguei o recibo da gasolina do abastecimento. Não, o INSS só paga passagem de ônibus. Outra coisa, fui uma semana antes, voltei 5 dias depois, tirei férias, né? Aproveitei que tem uma perícia e tirei férias. O INSS também não paga, o INSS vai ver a data da sua passagem e vai ver a data da sua perícia. Se realmente fizer sentido, você foi no dia da perícia, voltou e tal, o INSS vai pagar, beleza? Então tem que guardar as passagens para você receber o ressarcimento e para você provar que você esteve lá, beleza? Terceira dica para quem foi fazer perícia e o INSS não fez: exigir a remarcação da perícia lá na agência. Você pode e deve, lá na agência mesmo, na hora que o servidor falar com você, falar assim: olha, não vai ter perícia porque está sem sistema, você fala assim: então eu exijo que você faça a remarcação da minha perícia já para a próxima data, aqui agora. Porque se você for embora, o INSS você pode ter problema, você pode não conseguir remarcar pelo 135, você pode não conseguir remarcar pelo meu INSS. Então é um direito seu e é um dever do INSS, isso está na lei, isso está na IN 128, que é a instrução normativa do INSS, que o INSS, o servidor do INSS, ele é obrigado a remarcar de ofício, ou seja, o próprio INSS tem que remarcar a sua perícia. Se ele não remarcou, você pode exigir que ele remarque ali para você, e aí você já vai sair dele com a nova data e com o novo horário, né, da sua próxima perícia, tá bom? Quarto ponto, pegar um comprovante da remarcação no meu INSS. Se o servidor remarcar e já tirar o comprovante da próxima perícia em mãos, você já pega aquele papel para você ter certeza que está remarcado. Você tem que ter um papel para provar isso. Se o servidor não te dá um papel, se ele só falar ou só anotar a caneta e te dar a data da próxima perícia, assim que você chegar em casa, entra no meu INSS e pega esse comprovante da próxima perícia. Você precisa ter uma certeza de que essa perícia foi marcada mesmo. Pode acontecer do servidor não ter marcado, né? Não vou nem falar por má fé que o servidor não vai fazer isso, mas às vezes por um erro, uma falha. Então você tem, ou às vezes passou a data errada, o horário errado, a cidade errada. Enfim, é tanta coisa que pode acontecer e você perder de novo essa perícia, que a quarta dica que eu enumerei que é essa. Chega em casa, vai no meu INSS e tira o comprovante dessa perícia para você ter certeza que ela está marcada, imprime, guarda com você e leva no dia da próxima perícia. Beleza? Quinta dica, remarca você mesmo. Se acontecer de o servidor não remarcar na agência no dia, porque a minha terceira dica aqui é você exigir a remarcação na agência, né? Mas pode acontecer do servidor não remarcar, ou porque é um servidor que não conhece a lei do INSS, às vezes ele não sabe que é obrigação dele remarcar, ou porque o cara está sozinho na agência, tem um monte de perícia e ele não dá conta. Infelizmente o servidor, às vezes ele é vítima também da bagunça que é o INSS atualmente. Então ele não dá conta de remarcar 300 perícias num dia, se for uma agência grande. Então não adianta você ficar bravo com ele lá, ele não vai conseguir remarcar. Ou às vezes o sistema está fora até para ele remarcar. Isso é muito importante. Às vezes o sistema está fora por completo para você fazer a perícia para ele remarcar. Então ele não vai conseguir remarcar. Então qual que é a dica? Remarca a sua perícia já no outro dia, tá bom? Chegou em casa no outro dia, já entra no meu INSS, remarca e tira o comprovante, igual eu falei aqui na dica número 5. Se você remarcou a perícia pelo 135, depois você entra no meu INSS e tira o comprovante da perícia. Não confie no 135. O cara pode ter te dado uma informação errada, uma data errada, e depois você está lascado, não tem como você provar o contrário. Então é importante que você tire esse comprovante da perícia, tá bom? Então a quinta dica é remarque você mesmo. Remarque você mesmo, tá? Se o INSS não remarcar, vai para casa e remarca. E se o INSS ficar fora do ar, se o sistema ficar fora do ar durante 5 dias, 10 dias? Por isso que é importante você tirar fotos para provar que você foi, porque se você não conseguir remarcar em casa, você tem provas de que você esteve lá naquela perícia, naquele local, naquele dia, beleza? Então por isso que é importante você juntar provas, tirar fotos, que se tudo der errado, você tem prova de que você foi lá e você foi uma vítima de mais um abuso de direito do INSS, beleza? Então é isso, remarque você mesmo. Uma dica extra que eu nem enumerei aqui é não ficar brigando com o servidor lá. O servidor ele não tem culpa, não é ele que escolhe remarcar, não é o gerente da agência que chega lá, olha, hoje eu não quero fazer perícia não, somem daqui, né? Ele chega pro vigilante da agência e fala assim, ó, seguinte, todo mundo que chegar para fazer perícia hoje você manda embora que hoje eu quero ficar no Instagram. Gente, isso não existe. O servidor do INSS, hoje ele é a maior vítima, ele é o cara que mais estressa, que mais passa mal, que entra em depressão, que fica louco por causa da bagunça que é o INSS no Brasil hoje. Então não adianta você brigar com o servidor, não adianta você falar, nossa, eu vim de longe. Cara, ele ouve isso de 100 pessoas no dia e ele não tem nada com isso. Isso é um problema do governo federal, isso é um problema de políticos que não fazem nada para ajudar os segurados. Não é um problema
do servidor do INSS. Então não adianta ficar choramingando com ele, sendo mal educado. Isso só mostra o que você é. Isso só mostra a péssima pessoa que você é. Mas ele não tem nada com isso, tá bom? Então seja educado, peça para ele remarcar. Se ele não remarcar, fala assim, amigão, beleza, vou tirar uma foto aqui, vou chegar em casa, vou remarcar eu mesmo. Enfim, faça a sua parte, tá bom? Mas evite entrar em discussão ali com o servidor, porque não vai te levar a lugar nenhum, beleza? Sexta dica, e aí por último, depois da sexta dica, tem aquela dica master para você não perder o seu benefício, tá? Sexta dica. E aí, tá gostando desse vídeo? Se você não deu like, já dá o like aqui rapidinho, enquanto eu dou essa pausa aqui. Vai lá, deixa o like, tá? E não se esquece de comentar aqui. Se você passou por isso recentemente, comenta que eu quero saber qual foi a sua situação, onde que ocorreu, qual foi a sua cidade, qual o estado, onde que está acontecendo também essa questão de perícia médica remarcada. Aqui em Rondônia acontece muito, cara. Aqui em Rondônia, a questão da perícia médica é uma bagunça, né? Já acontece que tem poucos peritos, é poucas cidades que tem perícia. Então, hoje tem perícia pro ano que vem, daqui a um ano, tem gente esperando um ano para perícia. Aí, quando vai fazer, ainda remarca. É triste, né? Comenta aqui para mim e deixa o like, tá? E se você quiser saber também mais dicas sobre INSS, já se inscreve aqui no canal 100% sobre direito previdenciário, beleza? Mas vamos lá, sexta dica. Se a data ficar para muito distante, procura um advogado e entra na justiça, porque aí não compensa você esperar, beleza? Digamos que você já está um ano esperando aquela perícia. Aí você está um ano esperando, foi lá todo feliz achando que ia fazer, chegou lá, remarcou para daqui a um ano de novo. Cara, não faz sentido você ficar 2 anos esperando uma perícia, sem falar que a próxima perícia você não tem garantia nenhuma de que vai ter, beleza? Então, imagina você ficar 2 anos esperando a perícia, inválido, sem receber salário, sem conseguir trabalhar, sem dinheiro. Isso não pode, isso é um absurdo, isso é um abuso do Estado, né? Você pagou a Previdência para ela prestar esse serviço para você com o mínimo de qualidade, né? A Previdência não é um favor do governo, você está pagando por isso. Então, se na remarcação essa perícia ficar para muito distante, a dica que eu dou é procura um advogado, judicializa, entra na justiça, peça uma tutela de urgência, peça uma liminar, explica seu caso lá para o juiz, o advogado vai fazer isso para você, para conseguir antecipar essa perícia. Explica que você foi lá na perícia, faltou. Por isso que é importante as fotos, porque aí você já vai conseguir provar que você esteve lá, né? E você foi uma vítima do INSS, beleza? Então, essa é a sexta dica. Se ficar para muito distante, não compensa esperar mais, porque você vai correr o risco de remarcar de novo. E aí, meu amigo, aí se remarcar de novo, você vai ficar naquele fundo do poço, né? Aí vai ter que entrar com o processo judicial, vai começar do zero o processo judicial. Aí se você tivesse entrado com o processo judicial antes, já estava para sair. Aí agora você vai ter que entrar do zero de novo. Então, assim, não espere mais se for para muito tempo. Agora, se remarcar para logo em seguida, pouco tempo depois, aí compensa esperar, né, para fazer logo ali a perícia no INSS, beleza? E a última dica, que é uma observação para você não perder o benefício, é o quê? Nunca dê nova entrada e nunca demore muitos dias para remarcar essa perícia. Isso é muito perigoso. Aconteceu um caso aqui esses dias, eu vou até contar um caso real de hoje ele é cliente do escritório. Ele foi na perícia aqui na cidade de Jaru, aqui em Rondônia, e ele chegou lá, não teve a perícia porque o INSS estava mudando de prédio e não avisou ninguém, simplesmente acabou, não teve perícia, o INSS está mudando de prédio e acabou. O INSS não remarcou a perícia do cara, mandou o cara embora e falou assim, olha, daqui a uns dias o INSS vai ligar para você avisando a nova data. Ele não assistiu esse vídeo, né, até porque esse vídeo está sendo gravado hoje, ele não remarcou, porque ele achou que o INSS ia remarcar, o INSS também não remarcou, passou-se alguns dias, o sistema viu que a perícia não foi feita, o sistema indeferiu, o sistema negou o benefício automaticamente por não comparecimento à perícia médica. E aí não tem o que fazer mais, o sistema já negou. Aí sabe o que o INSS falou para ele? Não, faz um novo requerimento. E essa é a minha dica extra aqui, ó. Nunca dá nova entrada, ó. Nunca dá nova entrada. Por que nunca dá nova entrada? Porque se ele faz um novo requerimento, igual o servidor do INSS falou, ele vai receber do novo requerimento para frente. Ele vai perder todos os retroativos. Então imagina aquele cara que está há um ano esperando a perícia. Então ele deu a entrada aqui, aqui fez um ano. Então se o benefício fosse aprovado aqui, ele ia receber um ano de retroativo. Mas como o benefício foi negado por não comparecimento à perícia médica, um não comparecimento falso, e ele deu uma nova entrada, quando esse benefício for concedido aqui, vai receber só dessa nova entrada, porque é um outro requerimento. Esse requerimento aqui já foi negado. Então você não pode fazer um novo requerimento, tá? Às vezes o INSS vai falar para você fazer um novo requerimento, não caia na pegadinha do INSS. Se você fizer um novo requerimento, você vai receber dali para frente, vai perder todo aquele retroativo, então não faça isso, tá bom? E para você remarcar, você tem que ser rápido, tá? Tem benefício que você tem 5 dias para remarcar. Se você não remarcar a sua perícia, com 5 dias, o sistema já indefere o seu benefício.
por não comparecimento à perícia médica. O sistema não sabe o motivo, o sistema só lê que a perícia não foi feita. Então lá consta que você não compareceu, tá bom? Então a dica é, remarque imediatamente, assim que você retornar, tá bom? Assim que você retornar no outro dia, no máximo em 3 dias, remarque e tire o comprovante e nada de fazer novo requerimento, nada disso, não caia nessa pegadinha do INSS, beleza? Bom, esse vídeo foi feito aí com carinho para ajudar você que talvez passou por isso, você caiu nesse vídeo e está passando por isso, comenta aqui, eu quero saber qual a cidade que está passando por essas remarcações de perícia. Eu vou deixar também os meus contatos aqui, se você quiser trocar ideia comigo, me acompanhar, eu vou deixar o meu WhatsApp e o meu Instagram para você bater papo comigo, tirar alguma dúvida, me seguir, me acompanhar, tá bom? E não se esqueça, se inscreve nesse canal para você ficar por dentro aí de todas as novidades sobre o INSS, beleza? É isso, um abraço, até mais!